Eu falei quantas palavras. E você não falou falso, mas falou quantas palavras. Não tô entendendo. Eu não tô entendendo. Não, eu não tô entendendo. Então você não queria que eu tivesse falado pro Bial que você tinha falado que ele era falso? Não, eu não tô falando isso. Monique, então mais uma vez, a única coisa que eu sentei aqui pra conversar com você foram duas coisas que eu achei muito estranho que não aconteceu. Por isso que eu disse, Monique, tem algumas coisas pra lhe perguntar. Primeiro, você viu em algum momento eu chamando Dona Geralda de falso na festa, porque quando você falou, você colocou o nome de Matheus e o meu que tava na festa, que tava chamando, gritando ela de falsa. Primeira pergunta foi essa. A segunda pergunta foi se, no meu discurso pra Bial, quando eu fui indicar ela, se você ouviu a palavra falsa ou falsidade. Porque se eu realmente estivesse tentando... Porque isso é o que eu acho, sim. Mas se eu realmente estivesse tentando denegrir a imagem dela lá fora, eu teria falado em alto bom som. É falsa... Sempre fez falsidade aqui, pá. Mas eu... Não, no que eu acho dela, não, mas eu você foi tentei costurar. Eu tentei costurar porque esse é o meu jeito de falar. Não. Fofinha. Quis ser fofinha. Tô conversando com o Monique, Ronan. Ah, não, mas o assunto me interessa muito, Maria Cláudia. Então escuta daí. Não, eu escuto e falo. Eu continuo achando mesmo. Porque por mais que você tem que sair daqui. Rudiou, você falou coisas tipo assim, pra desnecessárias. Você entendeu? Foi desnecessário. Ok. Você podia ter falado você foi só desnecessário, uma. assim como pra mim não foi. Então, agora sim, isso é opinião sua e opinião minha. Não tô contestando isso. Tô contestando então eu vou responder essas duas perguntas. E se você ouviu, eu gritando, chamando ela de falsa na festa. Vou responder essas duas perguntas. Não ouvi você chamando ela de falsa. Ouvi o Matheus. Ponto. Segunda, achei sim. 2 dias você vir pra mim conversar, sempre que isso te incomodou tanto, já que você não quis falar falso em rede nacional. Não tô te entendendo, não quis falar falso em rede nacional, mas fala falso aqui agora. Você não quis falar falso pro Bial, mas tá falando falso aqui. Mas é o que era pra entender. Então assim... Qual a diferença que eu faço? A diferença é o meu jeito, o jeito que eu falo. Não faz diferença nenhuma. Eu falar, sei lá, qualquer coisa, deixar entender, às vezes é pior do que falar a palavra. Ok, Ronan. Às vezes não, é pior do que falar a palavra. Não. Porque deixar entender é dissimular. Pra mim tá muito claro. Deixar entender é dissimular. Dissimular é pior do que falar. Bem pior. Ok. Mestre, senhor... E outra, foi só eu que achei a justificativa dela. Não, eu já falei. Você achou também que você falou. Desnecessária, grosseira. Mas, tipo assim, foi a justificativa dela e pronto, acabou. Dei minha opinião mesmo, achei desnecessário. Na minha visão, ela quis queimar o filme do Dona Geralda. Porque ela sabia que o Matheus iria pro paredão. Eu falei, se eu fosse falar no lugar da Monique, eu ia falar a mesma coisa. Você iria falar a mesma coisa, que foi o que eu entendi. Ok. Não foi isso que eu fui contestar. Eu não sou o mestre de sabedoria do mundo, não. Quem me dera, assim. Mas se você acha que falando em palavras bonitas e falando baixo não é ser grosseiro, tudo bem, ótimo. A única coisa que eu quis falar é que você falou coisa que eu não disse. E que eu não fiz. Tá, você não lembra que disse, então? Então, você, de certa forma, eu poderia muito bem considerar que você também queria queimar meu filme. Vou elaborar um discurso pra falar ao vivo hoje com o Bial também. Porque a Monique quis queimar meu filme ao vivo. De forma nenhuma. Você sabe o que eu falei pra Maria Cláudia? Você pensou que eu quero muito que Bial pede pra mim defender a senhora. Porque já que no domingo a senhora não teve como se defender, porque a Maria Cláudia pegou o metralhador e na senhora, eu vou tentar limpar a sua barra normal. Tanto que na defesa eu cheguei nela e falei assim, Dona Geralda, se a senhora sair, a senhora ergue a cabeça e empina o nariz, que de falsa a senhora não tem nada. Eu falei isso ou não falei? Então ótimo. São cabeças diferentes, vivências diferentes, com pessoas diferentes. São. E se eu ensaiei ou não, eu não vejo mal nenhum nisso. Não, eu não tô criticando você não ensaiar nada, não. Só assim como você achou que eu tava tentando denegrir a imagem dela no discurso que pra mim era apenas uma justificativa, eu poderia ver seu discurso também como querendo denegrir minha imagem, assim como pra você era apenas uma defesa dela, entendeu? Fim. Agora eu quero que você me fala onde fui falso e coerente com você. Tá, nunca tive nada contra a senhora, ainda não tenho. E sempre que eu falei... Ainda não tem. Maria Cláudia, vai começar assim? Não. Vai ser assim? Eu posso conversar com ela? Deixa ela continuar. Vai começar assim? Eu posso conversar só com a senhora? Nós vamos conversar aqui, porque todo mundo que faz parte do jogo, né? Então, nós estamos no Big Brother, então,
Eu quero conversar com você, que eu já conversei com você separado. Sim. Nós conversamos e parece Inclusive- que não foi entendido. Não, inclusive, aceitei suas desculpas ao Eu não vivo tive desculpa pra Bial. nenhuma. A senhora pediu ao vivo. Pois é, pedir desculpa, sabe por quê? Porque eu em momento algum te ofendi aqui na casa. Pior que dia que eu te ofendi aqui na casa, que você já me ofendeu várias vezes aqui. Quantas vezes? Quando eu te ofendi, 2 vezes. É. Eu sentei com você e pedi desculpa Uhum. pelo que eu fiz. É. E deixei bem claro que não queria mudar sua ideia a meu respeito. Eu E que falei com eu você. também não ia mudar. Eu falei com você, mas Maria eu pedi desculpa Cláudia. pela minha atitude com Amizade, isso é igualzinho uma louça, ela trinca e não volta. Sim. Então eu não vou te E tratar não como foi, te tratava antes. Sim, não foi Eu minha falei com intenção você. essa. Eu Falei pedi isso com desculpa você. pela forma que eu Então eu fui incoerente. Incoerente se eu lhe tivesse falado com desrespeitei. você e falava assim. Não, eu falava com você, vou te tratar do mesmo jeito, eu continuar rindo e achando você linda e maravilhosa, te agraciando de todos os lados. Aí eu seria A incoerente. primeira vez que aconteceu foi quando o Ronan me chegou pra falar que a senhora tinha chegado pra ele. A senhora chegou pra Ronan e disse: a Ronan, que Tamiel tinha chamado a senhora pra conversar e dito que eu tinha contado o voto de Ronan pra ele e que depois ele falou pra senhora. Eu não contei voto com o Ronan, não foi isso? E Eu depois converso com ele com o Ronan. Mas isso foi O que eu Ronan falei me com o Ronan falou. foi o seguinte, eu vi Isso o foi o que o Tamiel Ronan me falando falou. assim, muito obrigada, Maria Cláudia, por ter me alertado. Foi isso ou não foi? Falei com você, Ronan? Foi. E. Não. Houve mais do que isso. Sei. Mas isso aí também, Maria Cláudia, até hoje, depois de toda essa confusão, eu não acredito também que você não sabia o meu voto e que não tenha falado com o Tamiel. Eu já falei com você sobre isso, porque depois ele tinha toda a intimidade para falar de voto com você, Não. tinha toda essa questão para falar de voto com você, de tanto que na última Não. ele chegou para você para falar que a única chance dele não ir pro paredão era você votar em mim. Mas Então ele tinha essa não intimidade tinha com você. intimidade Olha, nenhuma. ele tinha essa Não intimidade tinha. com você que nós aqui não tínhamos. Nem falava com o Ronan, que A votou Ana- nele, votou nele. A Ana, Quando eu a acertei, Ana que quando eu defendia acertei, você o Ronan tempo disse que não todo. votava em E Ronan. ela já combinou com você que não votava Muitas com vezes. você? Já falou que não Você votaria. sempre fala isso, tá vendo? Mas quando eu disse A que Ana, não votava, eu não ó, votei. presta atenção. Quando eu disse que não votava, eu não votei. Inclusive, quando você sabia que a probabilidade de eu votar em você, você chegava pra mim e disse: pode votar em mim, eu sei que você vai votar em mim. E quando eu disse que eu não votaria em você, era quando eu tava próxima a você e eu não votei em você. A Inclusive, Ana, que defendia você, falava: Maria Cláudia não conversa de voto. Não dá pra gente conversar de voto com Maria Cláudia. Já não Não tem temos problema. intimidade para conversar de voto com Maria Cláudia. Mas a intimidade do Tamiel para chegar em você e falar: a única forma de eu não ir pro paredão é você votar pro Ronan. mas ele não tinha intimidade. É tanto que eu abri um discurso pra ele, falei de tudo que eu achava de Ana, de você, que realmente eram pessoas que eu gostava. Falei que ele era tão culpado que ele saía pela tangente, né? Ele Então dizia eu que não sei, eu não confio que você não tenha aconselhado quando você ele. sair daqui, você vai assistir o programa, se quiser assistir o PPV todinho, vai ver que em momento nenhum eu fui de conluio com muito menos com o Tamiel. Inclusive, minha opção de voto era nele mesmo. Porque eu sempre falei, deixei bem claro, inclusive pra vocês, que eu não tinha muita afinidade com ele, que eu não sentia verdade em Tamiel. Eu nunca escondi nada que eu pensava aqui, principalmente de você, que eu sempre gostei muito de conversar com você e abrir o jogo e sempre respondi tudo que você me perguntava. Enfim, a primeira desavença que eu tive com a senhora e que realmente eu tinha até, por mim, Maria Cláudia teria passado uma borracha, foi aquela que Rona veio me falar que a senhora disse a ele que Tamiel chamou a senhora para conversar e falou que Não chamou para conversar, eu ouvi ele falando, gente. Não, isso foi o que... Ele não me chamou para conversar, eu Isso ouvi ele não Posso foi falar? o que Tamiel foi disse. o que Ronan me falou. Tamiel disse. Isso foi o que Ronan me falou. Que Tamiel tinha chamado a senhora para conversar, dito que eu tinha conversado com ele e dito que em quem ia ser o voto de Ronan, que o voto de Ronan ia ser nele e que posteriormente ele veio me agradecer pelo conselho, pela orientação. Sendo que quando eu soube disso, eu como assim? Eu nunca cheguei nunca até então não tinha intimidade nenhuma com Tamiel, e nunca tive, na verdade. Ele que veio conversar comigo porque era uma válvula de escape, era a última opção dele, ele dependia de mim pra, não ir pro paredão. Só que eu deixei bem claro que de mim ele não ia ter isso. Inclusive,
fui muito questionada por todos, por Adélia, por ele, até por Renan. Por que você defende tanto Ronan e Ana? A gente não consegue entender. Sim, porque eu tinha proximidade com eles, mas a gente até então, a gente não falava, nunca tinha falado de nada disso, de voto nem nada. E eu dei minha explicação. Falei que Ana nunca me tratou mal. Ana nunca me envolveu em votação, em nada, nunca me forçou, nunca me obrigou, nunca me colocou em situação nenhuma. E falei o que eu achava de você, da sua situação aqui na casa. Sempre deixei bem claro pra eles. E que eu não votaria em você. Inclusive ele ficou, entre Ronan e Ana, em quem, se você tivesse entre Ronan e Ana, em quem você votaria? Eu disse, eu gosto deles muito parecido, e eu já falei isso pra você, optaria em votar em Ana pela história dos dois. Acho que Ronan poderia ficar mais na casa pelo que representa. Aí ele, entre eu e Ana, eu disse, por favor, né? Porque pra mim eu deixei muito claro que ele seria a minha próxima opção de voto. Gente, porque eu tô conversando com eles lá, não significa que automaticamente eu estou tomando partido e vou defender fielmente aqueles não. E mas você tá mais próxima dele, sim. Naquela época, minha você não podia estar íntima, mas você tá... Não, mas eu deixava bem clara. Mas você tava mais próxima do Daniel, ele se aproximou porque ele precisava de mim. Tanto que uma vez a Adélia falou o seguinte, que você fez uma declaração pra Tamiel de amizade. Lembra que você me falou isso? Eu disse, isso nunca existiu. Quando você me falou isso. Você lembra? E outra coisa, eu também acho que vocês tinham um certo ponto mais de intimidade. Não porque tinha. Você sabia que ele iria me indicar. Eu não sabia que ele quando... então a Adélia tá mentindo. Quando? Não sabia. Porque a Adélia veio conversar comigo um dia, quando me colocou no paredão, e falou o seguinte, que ela queria chegar em mim pra falar que o Tamiel iria me indicar. Porque ele não era certeza. E você falou assim, não precisa, que ela já sabe. Não era então certeza. Você sabia. Ele falou pra mim as possibilidades. E o que ele queria era você, Ana e Ronan no paredão. Assim, ele até se livraria se eu votasse, por exemplo, em Ronan e fosse com todo mundo. Só que não era uma certeza que ele me deu. E eu vi que você tava com quase certeza. Eu conversei com você e você já estava com quase certeza que você ia pro paredão. Aí a Adélia chegou pra mim e disse, Adélia, não fala, porque ela já tem muita convicção de que vai pro paredão e não é certeza. Vai que você chega lá pra falar com ela uma coisa que não é, e no final das contas, entendeu? Foi isso que eu falei pra ela. E ele não disse, vamos indicar a Pequi. Isso foi bem mais pra frente, acho que quase na hora do paredão. E eu vi que você tava de boaça. Não de boaça, né? É paredão. Mas que você já sabia que ia ser indicada. Então, foi isso. Em momento nenhum, enfim, até me perdi na conversa. Eu vou te dizer aqui, ó. Eu comecei a pensar em você, pensar sobre o voto, quando eu e a Ana fomos indicados. A Juliana falou alguma coisa na cozinha e você falou, não se preocupa, você fez isso para proteger a gente. E foi por isso que no dia que a Ana saiu, eu fui lá falar com você. E você veio aqui no quarto e eu deixei quieto pra lá. Mas eu nunca esqueci essas coisas. E você falou isso, eu tenho certeza absoluta. Tá. Absoluta. Por isso que eu fiquei louco. Eu não lembro. Falei, Maria Cláudia sabia. Maria Cláudia, amiga da Ana, sabia que nós dois íamos pro paredão e ela sabia. E votou em mim. Não sei se você votou em mim nessa. Não lembro, agora esqueci. O fato é que eu não sabia. E na verdade eu pensei que ela... Não lembro, faz muito tempo. Que ela ia indicar você, né? Você que era o alvo principal, acho que ia ser... Nada pessoal contra você, sabe? Só que eu ainda também sou igual o Ronan. Eu ainda tenho um ponto de interrogação. Sim. Porque em diversos momentos, não é que você seja incoerente, não quero dizer isso. Mas você se dizia, você e o Matheus sempre foram as cartas brancas, tanto que Matheus foi pro paredão agora no final. Você nunca foi pro paredão ainda. Vocês se diziam ser carta branca, você, principalmente você, falava que não conversava de jogo, não sabia a voz de ninguém. Eu nunca disse que não conversava de jogo, mas eu nunca ficava futucando pra combinar nada disso. E nunca falei que vocês estavam errados por fazer isso. Então, mas eu nunca tinha assumido um partido aqui na casa. Isso. Então, a gente evitava conversar com você, porque a Ana pedia, a gente também sabia que você também não ia influenciar nada pra gente.
Então a gente evitava conversar com você. Só que nesses momentos, principalmente com o Tamiel, você falava que não acreditava nele, não confiava nele, só que parecia que vocês estavam bem próximos. E pelo jeito você sabia de... Você conhece o Tamiel, inclusive ele chegava pra você lhe abraçando, lhe dando... Não. Demonstrando uma intimidade que você não repassava. Eu e o Tamiel, a gente... Não, eu gostava muito do Tamiel. O Tamiel, pra mim, seria uma das últimas opções de voto, porque pra mim era uma pessoa totalmente desligada de jogo. Eram da mesma região, né? Até depois que a Ana Paula falou pra ele que ele poderia... Aí ele mudou totalmente, enfim, pronto. Tomei birra, bati. Vai ser aqui a prova. A única vez... Você sabia. Quando o Ronan foi com Ana... Quando foi o paredão, acho que Daniel e ele... que ele falou isso, que eu tinha dado orientação, que foi o que Geraldo entendeu, nunca tinha conversado nem sobre voto com ele, nunca. Então, a única vez que ele chegou pra falar comigo foi quando ele atendeu o Big Fone e tinha ganhado aquela prova de líder que podia indicar. Tá. A única vez. E eu deixei claro minha opinião e fui totalmente controversa ao que ele achava que ele queria. Só que o seu voto sempre influenciava de alguma forma. Não só voto, anjo também, todas as coisas, sempre influenciou pro lado de lá. A favor deles. Sempre. Só que você sempre dizia o seguinte, não tem o lado.